PB League, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende aí do momento que você está separando uma pequena fração do seu preciosíssimo, valiosíssimo tempo para ouvir aqui as reflexões que eu trago sobre a nossa liga, né, sobre o momento das equipes neste Power Ranking da NFL PB League, semana 7, pós-semana 7 da NFL, é uma semana que não foi tão surpreendente como a semana passada, mas foi bem bacana, bem legal, muitos jogos divertidos aí de assistir, não é verdade? Essa semana eu tô gravando um vídeo um pouco mais bagunçado aqui, eu tô sem óculos, eu não sei nem mais onde eu deixei meus óculos. O Monday Night Football de hoje, ou de ontem, não sei mais, acabou bastante tarde, mais de 2h30 da manhã. E é o momento que eu tenho de montar, finalizar e gravar o Power Ranking na segunda-feira mesmo. Geralmente faço isso durante o Monday Night, só que tinha um jogo em específico entre Tampa Bay Buccaneers e The Hero Tower Titans, né, do amigo Matheus Pedrosa, que foi um jogo que ficou indefinido ali até os momentos finais do último jogo da semana 7 da NFL. E aí, né, tive que esperar até o final para poder de fato finalizar o ranking e gravar este vídeo. Por isso já vão me perdoando aí se eu trocar algumas informações, já é o sono falando por mim, beleza? Combinado? E meus amigos, vamos começar sem mais delongas. 16ª posição, nós temos uma grande surpresa. Talvez a maior surpresa dessa semana. Talvez. Souza Dinosaurs, pela primeira vez nessa temporada, fica com a 16ª colocação do Power Ranking. Não tem como, né? O Dino de hoje é com sobras a equipe no pior momento da NFL PB League, tá? Eu sei que tem muitas questões também quanto à colocação do 13ers, né? Poderia ser mais uma semana do 13ers aqui. Vamos falar sobre isso em breve, mas a equipe do head coach Kennedy está entregue, né? Não tem mais competitividade. O próprio head coach já disse publicamente no nosso grupo de WhatsApp inúmeras vezes que está só cumprindo tabela, ameaçou até dispensar atletas, o que não seria uma atitude bacana, né? E interferiria também na competitividade da liga como um todo. Felizmente, né, o head coach estava falando isso só da boca para fora, mas não tem como. O Dino já vinha paquerando, né, com essa queda algumas semanas, e eu acho que bastou o 13ers fazer o mínimo do mínimo para essa alteração ocorrer no nosso Power Ranking, tá? 15ª colocação aí, acredito que não tem novidade, não tem como também ser muito mais que isso. Campina Grande 13ers subindo uma posição em relação à semana passada. Eu só queria uma razão para poder fazer essa alteração, tá? Como eu falei, eu acho que o Dino vem pedindo uma descida há semanas em questão de desempenho e de ânimo, tá? O head coach Luiz Gustavo, pelo menos, tem buscado a tão sonhada primeira vitória, tem se movimentado, em que pese muitas dessas movimentações, a meu ver, são questionáveis e mais atrapalham do que ajudam. Eu acho que, por exemplo, negociar A.J. Brown para outra equipe nesse momento, independentemente do ótimo jogo que ele teve essa semana, foi um mau negócio, na minha opinião. Eu acho que A.J. Brown ele deve oscilar como o ataque dos Eagles essa temporada, mas tem tudo para ter a sua importância e relevância no Fantasy por mais uma temporada. Então, não gostei muito desse movimento da parte do 13ers. Mas, enfim, como eu dizia, eu pedia algo, pedia um motivo, né, ao head coach Luiz Gustavo, que tanto reclamou, né, de permanecer na 16ª posição por algumas semanas. E ele me deu meio motivo, mas foi o suficiente ante ao momento do Dino, né? Então acho que nessa parte do Power Ranking reflete mais o momento das equipes. E aí estou curioso para ver as próximas semanas de 13ers,
se a tão sonhada primeira vitória virá aí no próximo duelo. Vamos ver. Vamos para a 14ª colocação. Nós temos o Steel Witchers descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. A equipe do head coach Danilo até desempenhou bem, né? Mas quando se enfrenta o Bessa Nationals, meu amigo, eu falo por experiência própria, não é suficiente apenas jogar bem, né? É preciso extrair o melhor de sua equipe, né? E dessa vez não deu para a equipe do head coach Danilo, e é um momento que já dá para se preocupar, né, nas aspirações para playoffs. Eu acho que a equipe está na briga ainda, né? Uma sequência de vitórias deixa a equipe em boas condições novamente, mas é preciso que o head coach Danilo reencontre e permaneça no caminho das vitórias para que isso aconteça. 13ª colocação, nós temos o Giants Borborema subindo uma posição. Olha só que curiosidade. Giants Borborema sobe uma posição em relação ao ranking da semana passada, apesar da derrota, né? Nós nos enfrentamos essa semana e minha equipe precisou ir muito bem, né? Fazendo, acredito que a 3ª maior pontuação da semana, para poder vencer o Giants Borborema, que fez quase 100 pontos essa semana. Então foi um desempenho muito bom. A equipe de Clemar perdeu, né? E só não saiu com a vitória porque não enfrentou o adversário certo nessa semana. Faltou sorte nesse sentido. Eu acho que o Giants, inclusive, é uma das equipes que a gente pode listar à espera de uma regressão positiva, porque eu me lembro também de semanas anteriores que vitórias escaparam apesar de boas atuações do Giants, né? Então, é uma equipe também que está na briga, né? O recorde sugere uma preocupação e, de fato, as vitórias precisam começar a acontecer. Agora, cá entre nós, eu acredito que a longo prazo o head coach Clemar irá agradecer a decisão do conselho de vetar a troca, porque eu acho que, sob nenhum aspecto, o Giants ganharia com a troca que foi vetada nesta segunda-feira, né? Eu acho que há um problema claro aqui na posição de quarterback, mas eu acho que o head coach estava pagando um preço caro demais para um quarterback que tem jogado muito bem na temporada, mas não é aquele que se chama must start, né? Que você fecha os olhos e escala todas as semanas sem preocupações, né? Não é o caso de Sam Darnold. Apesar de estar jogando bem, vai ter semanas preocupantes para o quarterback, né? E Tony Pollard também, acredita assim, na comparação direta dos running backs envolvidos na troca, eu acho que Breece Hall tem uma boa vantagem em relação a Pollard em perspectiva de futuro, né? Apesar de termos de desempenho os dois tão próximos, mas em perspectiva de futuro eu espero muito mais de Breece Hall, né? Não à toa ele tem um valor maior aí pela comunidade de fantasy nos Trade Value Charts da vida aí. Citei até 2 no grupo hoje, que é o do Draft Sharks e o do Fantasy Pros. Então, assim, eu acho que foi um veto que, no fim das contas, vai ser benéfico para a equipe do head coach Clemar. E aí, pode revisitar essa conclusão depois, se não for o caso, mas é o que penso. 12ª colocação, João Pessoa Firebolts, mantendo a posição da semana passada. Se por um lado o empate fez o 13ers subir, por outro, esse empate, né, com o jogo da equipe do head coach Luiz Gustavo, eu acredito que, na melhor das hipóteses, a equipe Firebolts dá para mantê-lo na 12ª colocação, né? O momento e as exigências das duas equipes são diferentes, então, logicamente, esse empate iria refletir de forma diferente também nas duas equipes. E eu acho que tem um peso mais negativo do lado do Firebolts, né? Porque só precisava fazer mais que 69,84 pontos e Rashad White, apesar de ter tido boas semanas nas 2 semanas anteriores, não fez o suficiente para isso. Então eu acho que fica um climazinho de decepção maior pelo lado do head coach Walter, né? Mas o Firebolts segue brigando aí para se manter vivos
na briga pelos playoffs. 11ª colocação, eu sei que eu vou ouvir reclamação pela segunda semana consecutiva, mas tá aqui o JP Thunderstrucks descendo 3 posições em relação à semana passada. O head coach Otávio reclamou deste ranking na semana passada, lançou nota, teve uma atuação lá, head coach do 13ers, né, no sentido de cobrar este power ranking, mas veio a semana seguinte e o Thunder teve outra atuação muito abaixo da crítica, né, pouquinho mais de 60 pontos, venhamos e convenhamos. Eu acho que nesse ponto o head coach Otávio vai concordar comigo. Tá muito, mas muito aquém do potencial da equipe do Thunder e do que o próprio Thunder já demonstrou neste campeonato, tá? Então, eu não acho a equipe do JP Thunderstrucks uma equipe ruim. Eu acho que a qualidade no papel do seu elenco é para estar numa posição muito acima dessa 11ª, mas são 2 atuações consecutivas preocupantes, tá? Então, o head coach Otávio precisará encontrar respostas para esse mau momento da equipe e voltar a vencer, né? E o que eu espero que isso aconteça a partir da semana 9. Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Para a 10ª colocação, abrindo aqui o nosso top 10, nós temos o Tampa Bay Buccaneers com uma grande vitória em cima de um grande adversário. A equipe do head coach Rive, que para mim foi um dos grandes vencedores dessa semana com a trade que realizou com o 13ers, né, na qual adquiriu o wide receiver A.J. Brown, tá? Então é um jogador, como eu falei, que deve oscilar, mas deve ser bastante útil e importante aí para a campanha dos Bucks, que só não subiu mais que 10 posições, mais do que 2 posições, por mero detalhe. Alguns adversários ali estratégicos acabaram vencendo também, mas o momento é muito positivo para a equipe do head coach Rodrigo. Na 9ª colocação nós temos o terrível Towers Titans, sempre me atrapalho com esse nome, Triple T do amigo Matheus Pedrosa, tá? Que ele me perdoe, e eu acho que vai ser outro que eu ouvirei reclamação, porque a equipe está descendo 5 posições. Mas a briga nessa região, nesse top 10, principalmente da 10ª até a 5ª, 4ª colocação, tá muito acirrada. Eu vejo uma diferença mínima entre as equipes. E qualquer deslize, qualquer derrota pode ser fatal, né, no reflexo desse power ranking, né? Então, é o que aconteceu aqui com a equipe de Pedrosa, que ainda é muito bom, que para mim ainda faz um dos melhores trabalhos dessa temporada, porque tem se mantido competitivo mesmo sem uma das principais estrelas, né? Malik Neighbors vai perder o resto da temporada. E eu respeito muito isso. O desempenho foi bom, mas o seu adversário também foi muito bem, a vitória não veio, e isso foi um detalhe crucial, porque os seus adversários diretos nessa região do ranking venceram. Pelo menos a maioria venceram. Então, assim, não teve como segurar mais essa queda, mas a boa notícia para o head coach Matheus é que uma simples vitória na semana que vem, na próxima semana, pode ser suficiente para essa equipe retomar o lugar de onde saiu. Posição 8, São Pedro Steelers, subindo 2 posições em relação ao ranking da semana passada. Eu já venho falando sobre a equipe dos Steelers há semanas e não estou nada surpreso pelo fato da equipe fazer frente a uma das equipes do pelotão de elite da nossa liga e deste Power Rank, né? Afinal, várias vitórias escaparam do head coach Rafael por detalhes. Então, os Steelers são uma equipe mais forte do que o seu recorde sugere e segue bem aí na disputa na sequência da NFL PB League nas próximas semanas. 7ª colocação, Paraíba Squares, subindo também 2 posições em relação à semana passada, tá? É verdade que hoje o Dino não tem oferecido muita resistência
a seus adversários, né? Mas os Squares não tomou conhecimento disso, não quiseram saber disso, né? Já aplicaram uma senhora surra no time do head coach Kennedy e foi, acho que fez a segunda maior pontuação da semana. É de assustar, cara, o quanto o Squares consegue ser competitivo mesmo com adversidades. Isso só ressalta que o tricampeonato conquistado pelo Gustavo, ele não caiu no colo dele, realmente é fruto de um trabalho de um cara que saca muito de fantasy, que é sempre competitivo e que está sempre brigando aí por coisas grandes, né, cada temporada. Sexta posição, nós temos o João Pessoa Ghosts descendo 2 posições em relação à semana passada. Antes de tudo, meu amigo José de Gleice, a sua equipe continua ótima no papel, tá? Você tem um dos melhores times titulares, talvez, dessa liga nesta temporada. Continuo com essa mesma opinião. Só que, mais uma vez, no momento decisivo, né, quando foi exigido essa equipe dar o próximo passo neste ranking e na própria NFL PB League, o time dos Ghosts peidou. Infelizmente essa foi a realidade. Perdeu um jogo que era para demonstrar força, né, e deixou escapar uma oportunidade única de ostentar o cinturão da NFL PB League, né, que seria mais um motivo aí para o head coach se vangloriar essa semana aí no grupo. Essa oportunidade foi perdida. Então vamos ver aí se haverá uma reação imediata aí dos Ghosts na sequência da temporada. Quinta colocação, abrindo o top 5, o top 5, nós temos ela, a estrela do JP Cowboys, subindo 2 posições em relação à semana passada. Terceira maior pontuação da semana. Na semana passada já fizemos a maior pontuação. Então, o recorde sugere uma coisa, o time diz outra, né? O recorde sugere uma equipe ali mediana, e o JP Cowboys, se a gente parar para analisar desempenho, tem entregado muito mais do que o recorde sugere, né? É outra equipe que está nessa condição. Se eu não me engano, eu fiz essas contas antes da atualização do Sleeper, tá? Então pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas pelas minhas contas o JP Cowboys seria o terceiro maior pontuador geral da liga, mas também o terceiro time que mais sofreu pontos de seus adversários. Então isso revela realmente um calendário difícil, né, que os adversários estão desempenhando bem, né, quando jogam conosco, e que a gente tem precisado fazer muito mais do que a média das equipes para poder conseguir suadas vitórias, tá? Então vamos seguir trabalhando firme para que a gente possa encontrar aí mais vitórias na sequência. Quarta posição, nós temos o Paraíba Black Wolves, subindo 2 posições também em relação ao ranking da semana passada. Se jogando mal a equipe dava jeito de vencer, imagine jogando bem, não é verdade? Então, uma grande vitória aí para a equipe do head coach Helder, que celebra o retorno triunfante do excelente wide receiver Sid Lamb, e se vê ainda mais fortalecida aí para brigar por playoffs, e por que não pela divisão, né? Já que o líder da divisão perdeu essa semana, então tudo fica um pouco mais embolado na nossa divisão, né? Abrindo nosso pódio, nós temos o JP Galo Hawks descendo 1 posição em relação à semana passada, tá? As partidaças de Kinshawn Judkins e Devonta Smith não foram suficientes aí para manter ou fazer esse time subir no Power Ranking, porque o time perdeu, fez mais de 90 pontos, mas perdeu. Desempenho ótimo da equipe do head coach Fabrício, mas aconteceu uma raridade essa semana, né? A equipe do JP Galo Hawks enfrentou um adversário que conseguiu fazer frente ao seu desempenho, né? Tem sido raro demais essa temporada. Então, sem pânico ainda aqui para a equipe do head coach Fabrício, que se mantém ótima, se mantém competitiva, mesmo sem a sua estrela na posição de QB, Lamar Jackson. Eu quero nem ver quando esse homem retornar.
Eu acho que é desempenho para mais de 100 pontos quase todas as semanas. Vamos ver aí os próximos capítulos. Segunda colocação, medalha de prata, Bessa Nationals, subindo a posição, tá, em relação à semana passada. Foi um bom desempenho, não brilhante, mas bom desempenho. E o Bessa segue se mantendo no pelotão de elite e consegue uma vitória importante numa partida em que não contava com o seu grande wide receiver, Puka Nacua, né? Então, Puka Nacua não jogou, sem problemas. Jonathan Taylor jogou pelos dois, resolveu o problema e simplificou aí a vitória da equipe do head coach Fernando, que caminha a passos largos para se garantir nos playoffs. E na primeira colocação, acredito não ser surpresa para ninguém, nós temos o Big Middle Roosters, tá? Não tem novidade. Mantém a posição, né, em relação à semana passada. É um time consolidado e que mantém agora 3 marcas. Primeira colocação desse Power Ranking. Na realidade, 4 marcas. Maior sequência de vitórias atual da NFLPB League, se eu não me engano. Detém o cinturão da NFLPB League. E agora também detém o selo favoritaço da temporada neste momento. É a equipe mais quente já há algumas semanas, venham destacando isso. Subiu silenciosamente nesse Power Ranking. E só reforça que o head coach Vicente está fazendo um ótimo trabalho por lá, tá? Então, eu tô curioso para ver, cara, quem vai ser a equipe capaz, se essa equipe existir, de bater esse galo brabo aí no cinturão, né? Meus parabéns ao head coach Vicente, segunda semana no topo deste Power Ranking. E é isso, meus amigos, Power Ranking da semana 7 da NFLPB League entregue. Concordando ou discordando, espero que gostem, né? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, nos esforçando aí para fazer um justo ranking, né, após desempenhos dessa semana 8. Então, uma excelente semana, né, a todos vocês, que venha aí uma semana tranquila para vocês e suas respectivas famílias, e uma excelente semana de NFL, né? Que, exceto meu adversário, todos possam encontrar alguma sorte. Um abraço, pessoal. Tchau.